Neste momento, querida igreja, queridos irmãos, querido amigo, querido Brasil, querido mundo que está em sintonia conosco. Deputado, fica em pé, por favor. Fique parado aí. Marinha. Para aí. Pego a palavra neste momento, uma surpresa, porque se eu falo isso para o deputado, ele ia dizer, não, pelo amor de Deus. Mas pastor Marco Feliciano, deputado federal e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, estou aqui hoje, agora, antes do senhor pregar, em nome, porque nós vemos todo o Brasil e todos os nossos irmãos evangélicos dizendo, pastor, estamos juntos. Quantos aqui estão juntos com o pastor? São milhares e milhares de manifestações que nós recebemos só essa semana, esse mês inteiro. Mas eu quero falar aqui em nome daquelas pessoas que realmente, pastor Cicino, estão juntos. Que entram no carro, que entram no gabinete, que acompanham do translado do aeroporto até casa, que viaja às madrugadas, que pisa dentro de uma igreja junto. Pessoas como o Dr. Bauer, seu chefe de gabinete, pessoas como Charles Augusto aqui atrás de mim, pessoas como o pastor Joel, pessoas como o pastor Adilson Brito, representando também até a sua própria família, porque somos uma grande família, né? E eu estou falando apenas dos que estamos presentes aqui. Mas nós nunca vimos, irmãos, o pastor Marco em momento nenhum fraquejar. Eu quis de coração falar isso aqui, porque é muito fácil quem está de longe dizer, pastor, isso aí continue, é verdade, mas às vezes a pessoa chega em casa e pensa, será se realmente ele não vai desistir, não vai balançar, não vai bambear, irmãos? Em um momento o pastor Marco disse, olha, eu perco meu mandato, eu perco tudo que eu tenho aqui, mas em momento nenhum eu vou envergonhar o nome de Jesus, em momento nenhum eu vou dizer não para as coisas da igreja, em momento nenhum. Por isso, pastor Marco Feliciano, essa canção que agora nós vamos ouvir, e hoje ela está na harpa, ela está no cantor cristão, mas ela ainda é uma das músicas menos tocadas nas nossas igrejas. Mas um dia vamos costumar tanto a cantar e a tocar essa canção, porque todos os dias vamos lembrar que devemos orar por algo nesse país, em prol da família, em prol de uma nação. Por isso escutem com seu coração agora.
que eu estou sentindo em palavras para agradecer. Você não sabe o que isso significa para mim nessa noite. Quero agradecer ao pastor Cizinho. O senhor é o culpado de tudo isso. Há 16 anos, quando o senhor me deixou pregar aqui, eu era só um menino. Era um menino cheio de sonhos. Não tinha nenhum padrinho para me colocar aqui. E eu não tinha noção do que Deus ia fazer na minha vida. Muito obrigado, pastor Cizinho. O senhor é o pai que eu não tive. Muito obrigado. Obrigado. Agradecer a minha família, pastora Edileuza, a Karen, minha filha mais velha, minhas duas filhinhas que estão assistindo pela internet, ao ministério que Jesus tem me dado, aos companheiros, ao Dr. Bauer, que tem sido meu conselheiro. O mundo está desabando e o Bauer diz, está tudo maravilhosamente bem. Obrigado, Bauer. Obrigado. Ao Charles, ao Joelson, aos pregadores que estão mais próximos, como o pastor Júnior, como o Paulo Marcelo, são amigos que choram junto comigo à noite. Pastor Marcos Aurélio, amigo de sempre. Pastor Reuel Bernardino, que está lá no pavilhão. A todos que ligam, que às vezes não conseguem falar comigo. Nesses dias de luta eu pude perceber quem são os verdadeiros amigos. Pastor Marcos Pereira, do Rio de Janeiro, que a filha dele está aqui, vai cantar depois. A Nívia Silva, Deus abençoe. Quero mandar um abraço aqui à família Ferreira, que ontem esteve aqui, o bispo Manuel Ferreira, Abner Ferreira, Samuel Ferreira, a CGADB, que na penúltima semana em Brasília deram uma moção de apoio com assinatura de quase 18 mil pastores, dizendo, Marco Feliciano, é uma honra para nós termos você como membro dessa Assembleia de Deus do Brasil. Glória a Deus. Quero agradecer ao apóstolo Renê Terranova, com todo o Ministério Internacional da Restauração, que semana retrasada abriu uma porta que eu jamais sonhei que estaria aberta. A tantos pastores de renome que eu vou esquecer, o pastor Silas Malafaia, que foi o primeiro que entrou nessa batalha. Se for possível, não dar uma salva de palmas ao pastor Silas. Houve um momento que eu fiquei quase leproso, ou seja, ninguém queria encostar em mim. Aí o pastor Silas me ligou e disse, fica firme que você não está sozinho. E Deus abençoe muito por causa disso. Quero agradecer a Deus pela Frente Parlamentar Evangélica. Hoje eu tenho aqui Nildo Capixaba, que é um dos mais atuantes deputados ali da Câmara, meu amigo. No momento mais difícil lá, saiu da comissão que estava, foi para a minha comissão. E como ele é desse tamanho, ninguém tinha coragem de encarar ele, né? Mas quando ele saiu da comissão, quase me mataram também, né? Você tem que ficar perto de mim, Nildo. Então quero agradecer a todas as pessoas que oraram. Pastor Cizino, eu acredito que na história da igreja brasileira, nunca houve tanta oração comungada. Vou repetir, nunca tantos crentes oraram por uma só pessoa como aconteceu nesses dias. Houve uma revista de grande circulação que me colocaram na capa. A matéria era o homem que afrontou o Brasil. E aí embaixo escrito assim, por que é que ele não cai? A resposta está aqui. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se a oração de um pode muito em seus efeitos, imagina esses canelas de fogo na madrugada, de tarde, de dia. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! A
igreja que eu presido, a Catedral do Avivamento das Assembleias de Deus, e os pastores que estão reunidos nesse momento. Alguns estão aqui, como o pastor Joelson, o pastor Brito, o pastor Bruno de Penápolis, que está ali, meu filho na fé. Então Deus abençoe a todos vocês. Pastor Josmar, o Kleber, enfim, se eu for aqui agradecer, nós vamos ficar até às 6 da manhã. E eu tenho um recado para o Brasil hoje. Eu quero falar de alguém que sofreu mais do que eu. Venceu. Mataram ele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Na medida em que eu estiver pregando, eu vou me lembrando de outras pessoas, como o apóstolo Oriel. O apóstolo Oriel de Jesus me ligou lá dos Estados Unidos. Danil, Dere, Deus abençoe o senhor, sua equipe. Momentos de angústia me apoiaram lá, oraram comigo, fui ministrado. E lá em Boston eu fui orientado acerca destas coisas que aconteceriam. Também fui orientado pelo pastor Marcos Pereira. Quando a gente nem sabia disso, Deus usando os vasos para falar: se prepara que vem uma tempestade. Mas Jesus está no meio da tempestade. Então dá para passar. Quem está feliz, dê um glória a Deus. Pela primeira vez também na história dos Gideões, pastor Cizino, emissoras não evangélicas estão transmitindo o culto online. A RBS divulgou agora no site deles: quem quiser ouvir o pastor polêmico pregar, está online. É assim que Jesus faz. E como tudo que eu prego ninguém entende, porque eles distorcem tudo, o que eu vou pregar hoje, até uma criança entende. Os que trouxeram a Bíblia, abram ela comigo no Evangelho segundo escreveu São Marcos. O capítulo é o de número 14. E o versículo é de número 32 a seguir. Obrigado, Roberto. E eu só não vou te mandar embora, porque eu sei que você não fez isso sozinha. Mas não era para fazer isso, você quase me matou do coração aqui, tá? Marcos 14, versículo 32, quem encontrou, diga não. Quem não encontrou, peça socorro. Quantas pessoas estão procurando? Será que tem gente lá fora ouvindo a gente? Eu acho que o pessoal deve estar tudo lá no outro pavilhão. Não, calma, nós não ouvimos direito. Só quem está assistindo do lado de fora, dê um glória a Deus. Eu acho que é um dos maiores públicos que nós já tivemos no domingo aqui. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Fabiana, obrigado. Fabiana foi a minha guarda-costa, pastor Cizino. Ou mulher arretada, né? E ela falou que o senhor falou que ela vai casar. Eu creio em milagre. Marcos 14, verso 32, está escrito assim: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E tomando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes, não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, encontrou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou pela terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a minha hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que está perto aquele que lhe trai. E a igreja diz amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos.
E nós entendemos que dentro de alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando hoje. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este ginásio com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios agora 5 segundos para sumirem de Camboriú. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre Santa Catarina, meu Deus. E onde houver agora, Deus, um crente te orando, te exaltando, derrama sobre ele a potência do seu poder e da sua glória. Abre o céu, manda anjos de fogo descerem aqui. Que esses anjos comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus, mas pega ele agora, agora, agora! Fala conosco, Jesus. Fica conosco, Jesus. Agora e sempre a igreja diz. Os que podem tomar o seu assento, aplaudindo a Jesus porque ele é bom. Glória a Deus. Quero fazer menção também do deputado Peninha Mendonça, que é aqui de Santa Catarina. Não sei onde está o Peninha. Deus abençoe Vossa Excelência por ter vindo. Também o vice-prefeito da cidade de Blumenau está aqui. Está ali com seu filho. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga, está preparado? Alguém trouxe lenço nesta noite? Quem não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, porque nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nesta noite. Amém? Vou pedir para que o pastor Roberto mude a música. E antes de pregar, quero explicar por que vou pregar esse texto. É uma oportunidade única. Porque amanhã milhares de pessoas vão acessar o site para saber o que foi que eu preguei. Eu estou orando para Jesus salvar todos os jornalistas do Brasil. Tem alguns que já estão com raiva de mim. Nunca uma notícia durou tanto tempo. Mas são quase 80 dias. Nesses 80 dias eles foram obrigados a revirar minha vida inteira. E pegaram mensagens que eu preguei aqui nesse púlpito há 14 anos atrás, pinçaram palavras polêmicas e jogaram para a mídia secular, tentando macular a minha imagem diante do povo, desenhando uma figura de um monstro. E se eu fosse um monstro, não teríamos essa multidão aqui me ouvindo nessa noite. As minhas pregações não despertam ódio, elas despertam nas pessoas a consciência dos seus pecados. E o homem, quando é afrontado com os seus pecados, ele tem duas opções: ou ele se converte, ou ele cria raiva das pessoas que estão falando a verdade. O homem sobre quem eu vou pregar nessa noite foi crucificado, quase foi escalpelado vivo. E o único pecado, entre aspas, que acometeram a ele, porque de fato ele não cometeu nenhum, foi ele ter falado verdades. E a verdade tem que ser dita, custe o que custar, doa quem doer. E como pregador do Evangelho, eu tenho um compromisso acima do compromisso de deputado federal. Eu estou deputado, mas eu sou pastor. Amanhã posso não estar mais deputado, mas serei pastor até a volta de Jesus de Nazaré. Não podem caçar o deputado, mas nunca vão caçar o pastor. Querem criar leis para colocar pastores na cadeia, mas ainda que formos para a cadeia, lá dentro pregaremos o Evangelho de Jesus Cristo, porque para isso estamos aqui. E outra coisa, vai uma palavra que poucos vão entender, só quem é espiritual. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou nessa terra, mas a minha terra celestial está preparada. E se a trombeta tocar essa noite, daqui só 2 subir, eu tenho certeza que eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Vem junto. Então dá um berro para acordar Santa Catarina toda.
Glória a Deus. Eu tento hoje explicar as minhas posições, as minhas atitudes. Tento explicar hoje por que é que eu falo o que falo, penso o que penso. E tudo isso através da minha motivação. O que me motiva a lutar pela família. O que me motiva a lutar pelos pensamentos da igreja. É a história que nesse momento eu passo a contar. Respire fundo, olhe para o seu irmão e diga: ouça com o coração agora. Pastor Roberto, mude a música para mim. Era uma noite parecida com essa. Só não era o mesmo dia da semana. Mas era uma noite depois de um dia afadigado, de lutas, de coisas gloriosas que aconteceram, testemunhos. Todos haviam lavado os pés, as mãos. Agora estão assentados ao redor de uma mesa. E aquele que sempre é o mais alegre naquela mesa, nesse dia não está alegre. Seu semblante está descaído. Ele pouco fala nessa noite, Heron, a quem eu agradeço por todo o aparato e organização aqui do Gideões. Deus abençoe vocês. Você e o Wesley, que virou meu guarda-costas também, daquele tamanho ali. I love you. Era uma noite como essa, mas como eu disse, aquele que é sempre o que traz a alegria, está triste sentado, talvez no meio da mesa ou na cabeceira. Os que estão ao redor dele não compreendem por que o semblante dele está descaído, o olhar está quase que perdido. Até para partir o pão, ele partiu o pão com ressalvas. O coração dele palpitava muito. E houve um momento que ele não aguentou a emoção e disse: um entre vós vai me trair. E quando ele diz isso, ele choca os que estão ali. Um olha para um, que olha para outro e pergunta: serei eu, serei ele? E Jesus revela: aquele a quem eu der esse bocado de pão. Se eu estivesse naquela mesa, eu jamais estenderia a mão para pegar aquele pão. Você estenderia a mão para pegar ele? Ele revelou antes: aquele a quem eu der esse bocado de pão. E não é que Judas estende a mão para pegar o pão. Naquele momento a mente de Judas trava. Ele pouco estava prestando atenção no que Jesus estava falando, porque ele não se importava mais com o mestre. E naquele momento foi revelado o traidor. A ceia seguiu. Eu não sei como, não sei o que é que os discípulos fizeram naquele momento quando descobriram que Judas era o traidor. Talvez o próprio Senhor tenha soprado sobre eles um vento de glória e apagado da memória deles aqueles últimos segundos. Terminaram a ceia. Ao terminar a ceia, sempre tinham algo para contar. Nesse momento está todo mundo perdido, porque as pessoas estão envergonhadas pelo momento. Começam a se levantar pedindo licença, e pela primeira vez Jesus olha um a um e diz: não saiam daqui, fiquem comigo hoje. Eu imagino os discípulos que já estavam se levantando, se assentando de novo, sem entender nada, porque esse não era um pedido comum. E naquele dia Jesus faz um pedido que ele nunca havia feito, pelo menos a Bíblia não conta. Ele olha para eles e diz assim: eu queria que acontecesse aqui o que o meu pai ensinou através de Salomão. Quem está triste, cante, para que a tristeza vá embora. Ah, como eu queria a letra daquela música, Paulo Marcelo. Ah, como eu queria a letra daquele hino, porque com certeza eu cantaria esse hino por muitas vezes na minha vida, e quem sabe nesses últimos 60 dias seria o meu hino de cabeceira, porque foi o louvor que preparou Jesus para uma das piores noites que ele havia tido em 33 anos de existência na terra. Aliás, eu nem sabia que ele era cantor. Não sei que tipo de voz ele falava, não sei se ele cantava como barítono, como contralto, mas com certeza a voz dele naquele dia ficou para sempre registrado no ouvido dos discípulos. Terminaram de cantar, eles pedem licença para ir embora, e Jesus faz uma coisa que ele também nunca fez: não saiam, fiquem comigo mais um pouquinho. Daqui a pouco ele se levanta e diz: já que vocês querem ir, ao invés de ir para casa, vamos subir um monte comigo. Todo mundo se entreolha e diz: ele não está bem. Quer perguntar o porquê? Só falam se todo mundo perguntar. Ele nunca deixou os discípulos subir com ele ao monte da oração. Ele sempre se reservava, e às vezes ele dizia: para proteger vocês, é melhor que vocês fiquem aí e eu vou orar sozinho. Porque ele travava longas noites de batalha com o inferno inteiro. Ele travava longas noites de batalha com potestades espirituais da maldade.
discípulos até tentaram. E caminharam com ele 1 milha, 2 milhas, até chegarem na entrada do Monte das Oliveiras. E ali, quando começaram a dobrar os joelhos, e Jesus contou 1 a 1, faltou um, que no meio do caminho, no lugar escuro, aproveitou uma bifurcação e saiu, e debandou, e foi fazer aquilo que ele tinha colocado no seu coração, que era vender o mestre. Está com Jesus agora 11, e quando Jesus percebe os 11 que ali estão, o coração dele se enfraquece. Ele dobra o joelho e começa a orar. E ele percebe que os outros estão orando, mas a oração dos outros não dura mais do que 30, 40, talvez no máximo 60 segundos. Porque a única oração que aqueles discípulos faziam, e isso talvez era culpa do próprio Jesus, porque um dia eles chegaram em Jesus e falaram: os discípulos do João sabem orar, por que nós não precisamos orar? Por que nós não podemos orar? E Jesus dizendo para eles: vocês têm a mim com vocês, enquanto eu estiver com vocês eu preciso orar, mas querem aprender a orar, eu vou ensinar uma oração. E era a única oração que eles sabiam. E eles juntam as mãos naquela noite escura, num grupo de 11, e começam a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Jesus não ficou feliz assim, porque eles acabaram de orar e fez-se silêncio no monte. A alma dele angustiada, o coração acelerado, ele querendo gritar. Eu não sei se você já passou por momentos assim. Só vai orar em monte quem está com a vida quase perdida. Tem alguém que já subiu a montanha para orar aqui? Já viu alguém chegar na montanha e ficar rezando? Quando a gente vai para a montanha, a gente vai para a guerra. A gente vai para o grito. Aquilo que a gente não pode gritar em casa, a gente grita na montanha. Aquilo que a gente não pode falar para os amigos, a gente fala na montanha. Na montanha a gente bate o pé no chão, a gente rola na terra, a gente salta e grita até Deus ouvir. E Deus escuta a oração na montanha. Só os que já oraram no monte tiveram uma experiência como essa. Dê um grito de glória a Deus, por favor. E Jesus queria que os discípulos orassem com ele, porque um orando sozinho, todo mundo vai ouvir a oração, mas se tiver mais de um, se tiver 12, porque eles estavam em 12 ali, os 11 mais ele, ninguém saberia o que o outro estava orando, mas eles se calaram. E Jesus percebe que eles não têm o que orar. Ele se levanta, vai até o ombro deles e diz assim: gente, vamos orar. E eles tentam orar, mas a oração que eles sabem é só o Pai Nosso, e acaba por ali mesmo. E enquanto eles estão tentando orar, Jesus começa a ficar mais angustiado. Ele se levanta e faz algo que ele nunca havia feito. Pergunte o quê? Ele chama os 3 amigos mais íntimos dele: Pedro, Tiago e João. Leva eles para um canto. Ele abraça os 3 e diz: o que eu vou falar para vocês é o desabafo de um amigo. Os outros são meus filhos, são meus discípulos, mas não têm a intimidade que vocês têm comigo. Então com vocês eu posso falar que vocês não vão se escandalizar. Se eu falar para os outros o que eu vou falar para vocês, eles vão abandonar a fé. Mas para vocês eu posso. Os 3 estão com o coração acelerado também, dizendo o que Jesus vai falar. E Jesus olha no olho dos 3, Valquíria, e diz: a minha alma está angustiada. Eu estou sentindo a morte chegar. Eu sinto que é meu último dia. Não vamos ter mais manhãs de café. Não teremos mais almoços na casa de Lázaro. Não teremos mais dias de sorriso vendo os milagres. Eu sinto se aproximar a maior entidade espiritual temida pela humanidade, que é a morte. Que quando vem não volta sozinha. Que quando vem não manda recado. Que quando vem não envia um e-mail avisando que está chegando. Que quando vem não posta no Facebook. Quando ela vem, ela não volta sozinha. E ela estava se aproximando. E Jesus, sensitivo como era, percebeu que o Espírito já estava pairando por lá. E nesse momento ele diz: é por isso que eu preciso que vocês orem por mim. E aqui eu choro, porque eu sempre amei ver Jesus como super-herói.
sempre amei pregar Jesus fazendo atos mirabolantes. Quer ver um pregador pentecostal ficar feliz? É colocar ele para pegar a passagem onde Jesus estava dormindo na polpa do barco e o barco quase indo a pique, mas alguém se lembra que ele está no barco. E quando chamam por ele, ele sai do meio do barco, vai até a proa do barco, no bico do barco, estufa o peito, abre os dois braços e buscando uma autoridade que ninguém tem na terra, ele grita: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. Eu já ouvi falar que mar tem braço, Charles, mas não sabia que tinha ouvido. Eu nunca ouvi falar que vento escutava. Eu ouvi falar que vento assoviava, mas o vento e o mar pararam para ouvir Jesus. E quando ele vai voltando para o barco, os discípulos vão olhando para ele dizendo: que homem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eu sou apaixonado em pregar um Cristo super-homem. Amo o pastor Alexandre Bernardino. Ver Jesus parado na porta da tumba de Lázaro, e quando a pedra está sendo movida, seu coração se enche de glória, Marco Aurélio. E ele olha para o céu e diz: Pai, não é só para mostrar, é só que eles saibam que nós somos um de verdade. Ouve a minha oração. E olhando para dentro daquela tumba, ele grita: Lázaro, ô Lázaro, defunto de 4 dias, Lázaro, que a pele, a carne já está podre e fedorenta, Lázaro, sai de dentro desta cova, Lázaro. E daqui a alguns segundos vem o morto pulando, todo enrolado, e a morte foi obrigada a abrir caminho para ele. Eu amo pregar sobre esse Cristo. Mas quando eu chego aqui, em Marcos 14, e vejo ele pedir oração para alguém, e vejo ele pedir para alguém cantar um hino para ele, que ele está triste, e vejo ele desabafando no ouvido de melhores amigos, se eu me apaixono por ele aqui, eu adoro a ele, mami. Eu adoro, porque é um recado que ele está mandando para nós. Você pode operar milagres, você pode ser um exímio pregador, Júnior Bola, você pode convencer multidões, mandar o mar calar e o vento, mas tem dias na sua vida que você não consegue carregar a cruz sozinho. Tem dia, Paulo Marcelo, que precisa de um sirineu, como você pregou hoje de manhã. Tem dia que a gente precisa de alguém que tem um coração aberto para estar conosco. E aqui eu adoro Jesus, porque se ele passou por um momento de dúvida e angústia, eu não sou de aço, os que estão na frente não são de aço. E é por isso que eu vim aqui hoje te dizer que o mais fraco crente aqui entre nós é mais forte que o inferno inteiro de pé. Vou falar mais uma vez para que o inferno escute. O crente mais capenga que chegou aqui chamando Jesus de Genésio, o crente mais capenga que ao entrar aqui desafiou Deus dizendo: é meu último dia, não volto mais aqui se o senhor não falar comigo. Esse crente, ele é justificado por Jesus Cristo, ele é perdoado por Jesus Cristo e será glorificado por Jesus Cristo. E se tem alguém que concorda comigo, dá só mais um grito de glória. Contando para eles o que ele estava sentindo, ele não disse que estava com dor de dente, nem com a mente doendo, ele disse que estava sentindo a morte chegar. Nem mesmo isso fez os discípulos orarem com ele. Quando eles começam a orar o Pai Nosso, pastor Vanderlei Canceriano, e terminam, Jesus disse a si mesmo: tem cruz que a gente tem que carregar sozinho. Nem o melhor amigo pode acompanhar a gente. Ele levanta Newton e vê todo mundo dormindo. O coração está na mão. Ele entra pelas pairagens daquele jardim, do Jardim das Oliveiras, o Jardim do Getsemane. Getsemane significa prensa de óleo. Ó, para onde está indo a oliveira verdadeira? A oliveira da verdadeira está entrando dentro do jardim e se planta no chão daquele lugar, sob uma pedra. Pelo menos é assim que os maiores artistas pintaram a cena. Eu posso vê-lo com seus cabelos, sua barba, ajoelhado, olhando ao céu, com um olhar perdido, com um olhar de angústia. E naquele dia, o que eu conto agora é algo que penso eu, não diz a Bíblia, digo eu. Havia um silêncio mórbido naquele jardim. Os grilos não grilavam, sapos não coachavam, pássaros não piavam. Alguns minutos antes de Jesus entrar ali, Deus e o diabo se encontraram naquele jardim. Fizeram um acordo. Deus disse ao diabo: você não vai atormentá-lo aqui com seus demônios.
E eu não colocarei meus anjos aqui para fortalecê-lo. Porque neste momento a decisão é dele. E só dele. Não há influência. E quando ele se põe naquele jardim em oração, ele sente um medo, porque ele enxerga tudo antes da hora. Ele é Deus. Ele é o que, igreja? Não ouvi, ele é o quê? O lado divino dele, que é o lado que nós mais amamos, porque é o lado que opera milagres. Naquele dia foi o maior inimigo que ele teve, porque o lado divino dele trazia antes da hora a visão de tudo que ia acontecer. Segundos antes de tudo, ele antecedia o fato e via. Ele enxergou, por exemplo, toda a humilhação que sofreria com Caifás. Ele enxergou por antecipação a humilhação que ele sofreria com Pôncio Pilatos. Ele sentiu por antecipação o flagelo que sofreria lá no jardim, que daqui a pouco eu falo. Também sentiu o peso da cruz e toda a angústia. E quando ele sente tudo isso ao mesmo tempo, o coração dele dispara. E aqui eu falo sobre um estudo que fiz. Nenhum ser humano suporta uma emoção tão grande. O coração de Jesus Cristo era para ter explodido naquele momento. Era para Jesus ter infartado. Mas ele estava proibido de morrer de infarte. Porque gente infartada não pode salvar o outro. Tem que ter um sangue derramado. Como o coração dele não pode explodir, a pressão que o sangue sai dali começa a fazer as veias do seu corpo inchar. E as veias do seu corpo inchando, as veias mais diminutas estão no cérebro. Eram para essas veias terem estourado em um aneurisma e Jesus ter tido ali um derrame cerebral. Mas ele estava proibido de ter um derrame cerebral, porque todo torto não poderia subir a cruz. As veias suportaram. E como o sangue não tem para ir, para onde ir, as veias do cérebro começam a esticar, mas não explodem, elas trincam. E ele começa a suar, não mais suor, mas gotas de... Não ouviu o que foi que ele suou? Quando ele passa a mão na sua fronte, vê o sangue, o lado humano não aguenta. Ele olha para o céu e grita: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E tem uma vírgula ali, diga comigo uma vírgula. Oh, bendita vírgula. Quem conhece a língua portuguesa sabe que a vírgula é colocada em uma sentença, em uma frase, para dar tempo daquele que está falando respirar, equalizar o pensamento e continuar falando. Aquela vírgula foi o momento em que Jesus parou para respirar a sua angústia. Era para ele ter continuado a sentença. Ele disse: se for possível, passa de mim este cálice. Mas depois da vírgula tem uma outra sentença. Ao invés de ele dizer: eu estou com medo, ele olha para o céu e diz: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu chorei o dia que eu entendi isso. Eu perguntei: Jesus, por que o Senhor falou isso? Ele disse: por causa daquela vírgula. Eu disse: o que o Senhor viu na vírgula? Ele disse: na vírgula eu não vi nada. Mas no momento em que eu parei para respirar, eu abri os meus olhos espirituais, que me fizeram anteceder e ver a cruz, e eu vi a cruz antes da hora de novo. Só que agora eu não me assustei, porque eu inclinei a cabeça para a direita e enxerguei lá na frente, depois da cruz. E depois da cruz eu vi os gideões missionários da última hora. Depois da cruz eu vi as sentenças que foram decretadas de vida eterna. Depois da cruz eu vi aqueles homens e aquelas mulheres de mãos levantadas, dando grito de glória, mandando força, dizendo que o céu é logo ali. E por causa desse povo, vou repetir, por causa desses malucos que ninguém entende, que nos chamam de desequilibrados, por causa desse povo, ele olhou para o céu e disse: todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. E ele se levanta. Ele se levanta numa força incrível. Não é mais o mesmo homem que entrou. Eu disse que não é mais quem? Não ouvi? Não é mais quem? Pergunte por quê. Ele entra depressivo. Ele entra triste. Ele entra angustiado. Quando ele se levanta, ele sai dali como um guerreiro. Ele sai mais forte que um guarda pretoriano. Ele sai e acorda os discípulos assim: não pudestes orar comigo? Eles vão dar uma desculpa e diz: agora é tarde, não precisa mais orar, porque a carne é fraca, mas o espírito está forte. Não, você não entendeu. Ele diz: eu entrei aqui com a minha carne tremendo, mas recebi lá dentro uma fortaleza no espírito. Eu encaro o diabo se for preciso agora. Eu profetizo que depois desta festa, nesta noite, as famílias que estão reunidas aqui, ao saírem pelas vicinais, pelas
você. Só quem crê nisso, levante a mão direita. Agarre o ombro de quem está do seu lado, por favor. Agarre o ombro de quem está do seu lado. Ó, tem gente que nem para me obedecer vai. Agarre o ombro da pessoa. Ah, pastor, e se for um jornalista, agarra com as duas. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Faz isso na sua casa. Faz isso na sua casa. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Diga, Deus te trouxe aqui para isso. Ele vai fortalecer o seu espírito. Só quem crê nisso reage. Vou contar uma coisa que desceu do céu agora. Você não sabe o poder da sua fraqueza. Não, isso veio do céu, desceu agora. Vou repetir. Você não sabe o poder da sua fraqueza. Quando um crente está fraco, ele coloca Deus de pé no trono. Deus não consegue ser Deus na vida de crente forte. Vou repetir de novo, parece heresia, mas não é não. Deus não consegue ser Deus na vida de crente forte. Porque o crente forte confia no braço dele, confia no joelho dele, confia no bolso dele, confia na convenção dele, confia na igreja que está com ele, confia no trabalho dele. Agora o crente, quando está lascado, quando está vendendo almoço para comprar janta, quando está sofrendo mais do que sovaco de aleijado, quando ninguém dá nada por ele, nesse momento ele se joga no chão e diz, papai, eu não aguento. Aí Deus se levanta e diz, é para você que eu sou Deus. Onde você não vai, eu te levo. O que ninguém faz por você, eu faço. Eu profetizo que os fracos que vieram aqui, porque os fortes já foram embora, mas os fracassados que vieram aqui terão uma surpresa esse ano. 2013 será o ano da revolução na sua vida. 2013 será o ano da glória de Deus na sua vida. Só quem crê nisso, tira o pé do chão para adorar agora. Para que ninguém pense que essa é uma teoria feliciana, que isso não é doutrina do felicianismo. Boa essa, boa, Anderson. Felicianismo. Paulo disse, quando eu estou fraco, é aí que eu... Calma, põe o verbo direito. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque estar é passageiro. Você está fraco, mas na verdade você é forte. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Você está fraco, mas você é um gigante para Deus. Eu profetizo que a força do Senhor te acompanhará. E Deus vai tirar da mão do ímpio, vai entregar na sua mão tudo aquilo que o seu coração deseja. E se tem alguém que acredita, diga, eu creio, eu creio. Então pega, põe no coração e só mais um grito, só mais um grito. Alguns jornalistas vieram perguntar para mim, o que não entra na cabeça deles, pastor Wagner, do Canadá, é como é que eu aguento tanta pressão. Só como é que o senhor consegue dirigir as comissões com aquela barulheira toda? Eu disse, meu filho, eu sou pentecostal. Quanto mais grito, melhor para mim. Quanto mais fuzuê, mais cheio de Deus eu fico. É assim que as coisas continuam. Cadê os crentes que vivem na pressão aí? Agora respire fundo. Vamos sair do Getsemane. Roberto, muda a música. Jesus sai do Getsemane. A alguns metros dali, ouve-se um barulho. Há uma turba. Cerca de 600 homens estão sendo guiados por Judas, o Iscariotes. Estão vindo para prender Jesus. Os discípulos escutam os gritos vindo de cá, querem correr para lá. Devem ter perguntado, Jesus, vamos correr para lá? E Jesus disse, não, meu caminho é para cá. Mas até agora há pouco o senhor estava triste. Ele disse, pois é, agora eu estou feliz, eu não vejo a hora de acabar esse negócio. Vamos acabar com isso logo. E Jesus vai e encara os algozes. E vem uma das cenas mais lindas da Bíblia. Judas, o Iscariotes.
Judas vem e dá um beijo em Jesus. Ele dá o que em Jesus? Só que Jesus não xinga, não amaldiçoa, não dá lição de moral. Judas dá um beijo e quer sair. Jesus segura ele e diz: Judas, vem cá, você é meu amigo. Judas, você é meu amigo. Jesus estava mandando um recado para ele, dizendo: não importa o que está acontecendo agora, você mora aqui dentro. Não deixa o diabo te engodar, não deixa o diabo te enganar. Mas Judas não entendeu o recado, não entendeu o recado, saiu dali. Quando ele viu seu mestre ser espancado, não suportou e foi ao alto de uma montanha, no campo de Aceldama. Pendura-se em uma cruz, ou pendura-se em uma árvore, se joga lá de cima, pelo peso do seu corpo balançando, deve ter pegado em uma árvore, rasgado as suas entranhas, e suas vísceras ficaram naquele lugar para que os abutres comessem. Jesus continua o seu flagelo. Pedro e os que ali estavam não conseguem ficar perto de Jesus depois que Jesus dá uma lição em Pedro. Pedro arranca uma espada da cintura, tenta cortar a cabeça de um soldado, ele erra e acerta a orelha. Mesmo assim, Jesus faz um milagre naquele momento, recuperando a orelha do soldado e dizendo: Pedro, se eu precisasse de guarda-costa, não seria você. Anjos desceriam do céu para me socorrer. É chegada a hora. Jesus é arrancado dali, levado para Caifás. Caifás envia para Anás. Fazem perguntas, esbofeteiam seu rosto, cospem nele. E Jesus em silêncio suporta o seu flagelo. Até que depois desse momento, Jesus é levado para que seja julgado por um tribunal romano. Porque Anás e Caifás só podiam fazer com Jesus um julgamento religioso. Como não podiam matar Jesus, porque isso feria a lei daquele tempo, precisavam arrumar uma acusação legal diante da justiça romana. E encontraram a acusação. Falaram que Jesus dizia para todo mundo que era o rei dos judeus. E isso oprimiria o reino de Roma. Poderia criar uma cisão no reino de Roma, uma rebelião. Levam Jesus para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, depois de meia dúzia de conversas com Jesus, ele era um cônsul. Afinal de contas, era um embaixador, era um homem que entendia de leis, era um homem intelectual. Meia dúzia de palavras com Jesus e pronto. Jesus convenceu ele de que ele não era tudo aquilo que falava. Tem acontecido isso comigo nesses dias, né? Depois de apanhar bastante, me deram a oportunidade de falar na imprensa, na televisão. Depois de 3 programas de televisão, mudou a cara do Brasil acerca da minha pessoa. Porque pessoas intelectuais pararam para ouvir e viram que mentiras caem por terra quando a verdade aparece. Teve um dos entrevistadores, eu não vou dizer o nome, foram 3, né? Se eu dizer o nome fica ruim, mas quando terminou, ele veio e me deu um beijo e disse: você me convenceu. Se você me convenceu, você convence qualquer pessoa. Eu tenho até medo de ir na sua igreja e acabar me convertendo lá, pela pregação da palavra. Pôncio Pilatos tenta encontrar um subterfúgio. Ao invés de matar Jesus, porque os judeus tinham sangue, que estavam com sangue nos olhos por Jesus, ele promove um massacre do corpo de Jesus. Jesus é levado para o alpendre da sua casa. Ou melhor, do lado de fora do alpendre havia uma mini praça dentro do palácio onde Pôncio Pilatos morava. E ali naquele espaço colocaram um tronco, amarraram Jesus pelas mãos, deixaram ele seminu. E 2 soldados pretorianos começam um flagelo que resultou em quase 500 cortes nas costas de Jesus. Foram 39 chibatadas, uma quarentena de açoites menos 1. 39 chibatadas com um chicote chamado azorrague. Azorrague era um chicote com 12 tiras de couro. 12 tiras de couro e na ponta de cada tira uma limalha de ferro, um pedaço de osso de carneiro quebrado. Cada vez que o chicote era desferido e batia nas costas, o osso e o ferro entravam na carne. Quando puxavam, rasgava a carne de Jesus por completo. Ele teve isso elevado a 39 vezes. Então multiplique 39 vezes 12 e você
soldados romanos uma disputa. A disputa entre os soldados romanos era para saber em qual round cairia o judeu. Porque nenhum judeu se ajoelhava diante de autoridades que não fossem do povo dele. Batiam nas costas para que o homem perdesse as forças e se arregasse. Então todos os judeus que foram levados para esse tipo de flagelo, havia sido feito um estudo entre os soldados. Na 10ª chibatada, nenhum mais aguentava. Porque 10 chicotadas significavam 120 cortes no corpo. Então eles esperavam todos a 11ª chibatada. Pergunte por quê? O corpo não aguentava. E a pessoa esmorecia. Ao esmorecer, ele ficava pendurado. O soldado que está batendo não para medir onde está batendo, porque batia só em um lugar, até ver os ossos aparecerem. Depois de 120 chicotadas ou 120 pancadas dadas por 10 chibatadas no mesmo lugar, a carne de Jesus já estava toda em frangalhos. Agora os ossos estão aparecendo. Quando o corpo dele esmorece e ele cai, o soldado não para abaixar junto com o corpo dele. Ele continua dando a 11ª chibatada no mesmo lugar. Só que agora o corpo de Jesus caiu. A 11ª chibatada não pega mais nas costas. Pega no ombro. Pega no pescoço. Pega no rosto. E quando o soldado puxa a 11ª chibatada, a parte mais sensível do corpo humano está ensanguentada. E vem a parte que ninguém entende. E a Bíblia diz que Jesus, como uma ovelha muda, permanecia. Pilatos, num canto olhando, vai para sua mesa jantar. Cláudia procura sua esposa que acabou de fazer o jantar, está vendo que o marido mexe no prato, mas não come. E deve ter perguntado a ele, por que não come, embaixador? Ele diz, não tenho fome. Eu vi um homem judeu, na verdade galileu, jovem, bonito, inteligente, sofrendo ali na mão dos soldados. O corpo dele está dilacerado. Ao término das chicotadas, Jesus deixou ali 2 litros de sangue e desmaia. E Pôncio Pilatos diz, que homem é esse? E a mulher dele diz, eu não me meto em assuntos de governo, mas ontem à noite, enquanto eu orava, o Deus dos deuses me apareceu e disse para mim, não toque na questão desse homem, porque esse homem é justo. Esse homem é justo. Soltam as mãos dele. O corpo de Jesus cai ao chão, é embrulhado, jogado em uma cela. Pilatos passou a noite toda acordado, seu espírito perturbado. Ele não queria matar Jesus. Na verdade, de manhãzinho, a luz ilumina a mente dele. Hoje é um dia especial, é o dia do perdão para os judeus. Eu posso libertar um preso. Eu posso dar vida a um enquanto mato o outro. Então vou pegar o pior de todos os bandidos que nós temos, que é Barrabás, e coloco ele ao lado desse Jesus, como ele levava a multidão na sua palavra.